Olá, meu nome é André Gomes, bem-vindo ao podcast Secretos Sem Segredos e hoje vamos falar sobre as mais-valias. Antes de mais, o que é que são as mais-valias? As mais-valias é aquilo em que o Estado define que existe lucro num determinado venda do imóvel. Isto é, como ainda há pouco tempo o Tribunal Constitucional lançou ou aprovou a lei a dizer que as mais-valias sobre heranças são cobradas ilegalmente pelo Estado. Porquê? Porque é uma herança, a pessoa recebe, a seguir vendeu ou fez a partilha, mas a realidade é que até agora, e posso dizer que ainda mesmo agora, as finanças continuam a cobrar as mais-valias. Mas, por acaso, só nesta parte, se é herdeiro, aconselho a pesquisar melhor sobre essa notícia, porque, ou há aconselhamento até de um advogado, porque o Tribunal Constitucional veio comunicar que as mais-valias a nível de herança não são aplicáveis, ou são aplicáveis ilegalmente. Então, agora vamos falar de uma forma geral, que assim esta parte dos herdeiros já está explicada, de uma forma geral. As mais-valias é aquilo que o Estado define num imóvel, seja o imóvel que for, seja a nível particular ou empresarial, onde existe uma transação, existe um determinado lucro. Isto é, eu compro um imóvel por 200 mil euros, a seguir vendo o imóvel por 300 mil euros. Vai existir uma mais-valia, ok? A nível empresarial, essa mais-valia é colocada a nível de IRC. Isto é, o Estado vai dizer, ok, houve aqui uma receita, neste caso de 100 mil euros, é aplicado no IRC da empresa e depois no fim do ano são feitas as contas. Lá está, seja armazéns, terrenos, lojas, própria habitação. A título particular, as mais-valias são calculadas de forma diferente. Isto é, eu compro um imóvel por 200 mil e a seguir vou vendê-lo por 300. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, independentemente de eu ter crédito ou não, isso não entra, atenção, muita gente pensa que, mas eu amortizei porque eu vendi por 300, mas devia 200, ou devia 250. Não tem nada a ver. O crédito está completamente, o valor que você paga para liquidar o crédito está completamente fora das contas das mais-valias. Ok? Só entra isso mais à frente no reinvestimento, já falo sobre isso. Compra uma casa por 200 mil e vende por 300 mil. O que vai acontecer, vai haver um coeficiente da valorização da moeda, isto é, dependentemente do ano que eu comprei a casa, porque uma coisa é ter comprado a casa há 20 anos atrás, outra coisa é comprar a casa há 2 anos atrás. Então o Estado vai dizer que o valor que você investiu em determinado ano, neste momento é X. Vamos supor que eu comprei a casa há 20 anos atrás por 200 mil e neste momento está por 200... Se eu fosse, aquele dinheiro hoje valia 220, digamos assim. E a seguir vou vender por 300 mil. Eu vou ter aqui 80 mil euros de lucro. André, isso é mais-valia? Não, a mais-valia é 50%. Isto é, dos 80 mil divide a 40. E esses 40 entram o meu IRS como um ganho. Não é? E depois, se eu estou no IRS de 13% ou 14%, se eu tenho um ganho, posso atingir IRS de patamares elevados, em que depois tem a ver com as minhas despesas, seja médicas, mecânicas, ginásios, não é? Todo o envolvimento do IRS que vai dar o que é que eu vou pagar. É extremamente difícil nós calcularmos ao cêntimo aproximado, hoje em dia, quanto é que uma pessoa vai pagar de mais-valias. Porque entra no IRS. Enquanto antigamente era uma taxa fixa, hoje entra no IRS. Ok? E então o IRS varia de várias formas. Se a pessoa tem invalidez, se não tem invalidez, se está reformada. Quer dizer, existe aqui patamares que depois têm que ser calculados. Conseguimos ter uma ideia, mas não conseguimos prever ao cêntimo. O que é que eu posso fazer para abater a esses 80 mil euros? O que pode fazer para abater 80 mil euros é, tendo faturas de melhoria da casa, pinturas, cozinha, obras de melhoria, tudo que seja faturas de melhoria da casa, abate nas mais-valias.
uma comissão à agência imobiliária, se houver na transação do imóvel, também abate às mais-valias. Mas atenção, abate ao todo, não é à sua parte. Não é a mais-valia é 40 mil euros e agora a fatura da imobiliária é 10, abate para 30. Não. A fatura abate dos 80 para 70 e divide por 2. E então fica 35. Ok? Mas tudo que você tiver, a nível de melhorias do imóvel, desde a sua posse até a venda e a fatura da imobiliária, são as únicas coisas que abate diretamente ao imposto. André, e eu tenho que pagar logo? Não. Tem 3 anos para reinvestir o dinheiro. Ok? Tem 3 anos para reinvestir o dinheiro e pode ser ou 1 ano antes ou 2 anos depois. Isto é, imagine que você vendeu a moradia, ou vamos supor, neste caso, você comprou hoje um apartamento, mas daqui a 8 meses vende o seu imóvel. Este apartamento até era para a habitação secundária, mas daqui a 8 meses vendeu o seu imóvel de habitação própria permanente, esta fica a sua habitação secundária e pode dizer, olha, eu comprei este imóvel e o valor que eu gastei aqui de capitais, não de financiamento, atenção, de capitais, abate às mais-valias. Já passo a explicar os capitais. No passado e na lei, a única forma de abater a mais-valias é a da habitação própria permanente para a habitação própria permanente. Isto é, eu tenho a minha habitação própria permanente, vendo e a seguir vou comprar uma habitação própria permanente. Mas com o apoio às medidas dos jovens e com o apoio também da taxas de juro ter aumentado, o Estado abriu aqui um novo conjunto de medidas onde criou aqui algumas exceções. Isto é, eu neste momento, se vender um imóvel e a seguir for comprar outro, mesmo para o mercado, se for para o mercado de arrendamento, habitação secundária com o objetivo do mercado de arrendamento, ok? Que é, eu vou colocar lá uma família a habitar e eu também conto para a isenção das mais-valias. Isto é um apoio em que o Estado está a criar para também incentivar o investidor privado a comprar para arrendamento para tentar criar mais oferta no tipo de habitação. E com as medidas também do aumento dos juros, também existe, isto é, mas aqui é mais até para terceiros ou até para si, que é, eu vendi uma habitação secundária, mas tenho um crédito meu, a título particular, na minha habitação própria permanente. Eu quero pegar no meu dinheiro e fazer o investimento para a amortização. Também conta, hoje em dia isso também conta como para a isenção das mais-valias. Ou até, vamos supor que você vende o seu imóvel, tem um filho ou um irmão, mas isto, no irmão já vamos fugir muito. Vamos aqui manter a relação entre pais e filhos, que é aquilo que está mais explícito na lei, à exceção se morar com o irmão, não é? Mas aqui entre pais e filhos, vendeu até de herança. Recebeu um determinado valor de herança, terá uma mais-valia para pagar, como disse no início, que o Tribunal Constitucional já disse que era ilegal, mas ainda se continua a cobrar. Mas, contudo, eu recebi esse valor, se não for de herança, for de outra venda qualquer, e a minha filha, o meu filho tem um crédito de habitação e eu vou dar o dinheiro à minha filha para amortizar o crédito de habitação. Isso também isenta das mais-valias. Só que isto são medidas que estão agora criadas em que não posso dizer que vai continuar para sempre, como, por exemplo, quando aumentou a taxa de juro, estava isento para o Orçamento de Estado a isenção da taxa de amortização de 0,5% na liquidação dos créditos. Este ano, 2026, essa isenção acabou, porque o Governo acha que o taxa de juros está de uma forma estável e que o mercado está a rolar normalmente e então terminou com essa medida. Pronto, isto são medidas excepcionais, mas se é o seu caso e se tem isso agora, aproveite estas medidas, mas se não, a habitação própria permanente é da habitação própria permanente para a habitação própria permanente. O Estado classifica o lucro, do lucro obviamente que podemos pôr todas as despesas associadas à casa, não impostos, só despesas de melhorias e de comissão imobiliária, tudo seja impostos de compra não vale, e a partir desse momento divide por 2 e esses 2 entram no IRS. Pronto. Isto é as mais-valias e depois vai dar a tabela a pagar consoante o meu IRS.
Vamos então dar aqui um exemplo rápido. Eu vendo a minha casa por 200, como estava a pegar no outro exemplo, 220 mil euros, 300 mil, tenho um lucro de 80 mil euros. Desse lucro de 80 mil euros eu não vendi com imobiliário, não vendi com ninguém, não fiz melhorias, tenho 40 mil euros que são colocados no meu IRS. Eu tenho 3 anos para fazer o investimento. Então eu vejo um imóvel porreiro, ok, vendi o meu, vou comprar este, vou ao banco e digo assim, olha, eu vendi a minha casa, quero um financiamento e o banco diz-me, olha, eu empresto 90% da escritura, ok. 200 mil dá 180, eu digo, opá, não, em vez de dar os 40 mil de IRS, vou dar 20 e fico o dinheiro. O resto vou pedir ao banco. O que é que vai acontecer? O Estado vai-me cobrar a mais-valia dos 20 mil que eu não investi. Porque o que for investimento ou reinvestimento com capitais do banco, o Estado não contabiliza como reinvestimento seu. Você, para ficar isento das mais-valias, tem que investir as mais-valias. Isto é, você teve um lucro de 40 mil euros na casa de mais-valia, tem que pagar nesses 40 mil euros e investi-los. Não tem que investir os 80, mas tem que investir os 40. Se não investir os 40, o Estado vai dizer que, ok, tu não investiste os 40, investiste só 20, então destes 20 entra no IRS e você vai pagar as mais-valias. Por isso, já vi pessoas a fazer isso e depois, aí pá, como é que eu vou pagar mais-valias por causa disso? Porque, ok, quiseram ficar com o dinheiro e é legítimo. Ok, se eu tenho aqui um bom dinheiro, tenho na minha conta poupança, crio aqui peço ao banco, vou pagar mais X, mas aguento bem e ao menos tenho aqui o meu fundo de emergência, o meu conforto. E é uma política que pode até valer a pena, atenção, se calhar mais vale a pena pagar 3 mil euros de mais-valia e ficar com 50 mil euros no banco. Porque se calhar eu para pagar ao Estado, para eu poupar esses 3 mil euros e pôr 50 mil euros no banco, se calhar nem daqui a 10 anos consigo fazer isso, consoante o meu óbvio nível de vida de cada um. Por isso, nem tudo é mau. Não há certo nem errado. O que existe é o perfil de cada pessoa e analisar o que é o correto para si. Obrigado por assistir este episódio. Se tiver alguma dúvida, ligue comigo. Estou aqui disponível para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Siga o meu podcast e as minhas redes sociais.